Fala galera, beleza? Pessoal, a gente tá aqui com o iPhone X. O cliente enviou pra gente que o aparelho simplesmente estava usando e de repente o aparelho desligou e não ligou mais. O cliente achou que fosse bateria, colocou para carregar, o aparelho esquenta, porém não dá nenhum sinal de vida, né? Então, vamos fazer uma análise aqui do aparelho. Vou conectar aqui e vamos ver se dá algum sinal de vida. Ó, vou mostrar para vocês. Ó, ele tá fazendo tipo uma busca, né? Ó, 80 na luz vermelha ali, tá? Essa câmera é meio ruim de focar. Ó, tá vendo? 80, 20 mA, 50 mA, 50. Então o aparelho tá querendo fazer a carga, né? O setor de carga aparentemente está funcionando. Porém o aparelho não deu nenhum sinal de vida aqui, não deu imagem, não deu nada. Então vamos remover aqui o conector da bateria e vou conectar aqui o aparelho na fonte. Vocês estão vendo o aparelho na fonte. Pronto, conectei. E só de alimentar aqui a placa, ó, até baixar um pouco a amperagem, deixar aqui 1 ampere, ó. Pera aí que não tá aparecendo para vocês. Ó, só de alimentar a placa tá puxando o total aí da fonte, ó, 1 ampere 200. Se eu colocar aqui 2 amperes, vamos ver. Olha, 2 amperes. Então tá puxando o total aí da fonte, né? Então quer dizer que as malhas primárias aí, alguma delas tá em curto, né? Pessoal, essa parte aqui do Face ID, ó, essa aqui, esse flexinho, ele vem com uma cola aqui de baixo, ó. Se você jogar um 120 de temperatura aqui, ó, devagarzinho, ó, e puxar de levemente que ele sai, ó. Pronto, saiu, tá? Para vocês não virem forçar e danificar esse cabo, porque se danificar esse cabo aqui do auricular, não vai funcionar mais o Face ID, tá? Então é bom evitar de forçar ele, beleza? Então vamos lá, vamos desconectando aqui todos os flex. Da bateria é o primeiro que vocês têm que desconectar. Nunca mexe aqui nos flex, começa a desconectar, principalmente com a pinça igual eu estou usando, sem antes desconectar a bateria, tá? Vocês podem acabar fechando um curto aí numa linha que pode danificar aí permanentemente a CPU. Pessoal, não mostra abrindo aparelho porque o intuito do nosso treinamento aqui não é abrir aparelho, tá? O nosso intuito aqui é reparo de placa, beleza? Então por isso que a gente não faz aqui abertura de aparelho para vocês verem. Primeira coisa que a gente tem que analisar se a linha VBAT está em curto, né? Vou colocar aqui o multímetro na escala de continuidade. Qualquer ponteira aí no terra. Eu sempre utilizo a vermelha, né, no terra, que a gente mede muito a escala de diodo. Então eu já acostumei usar a vermelha no terra. Então aqui é terra e aqui não deu terra, quer dizer que essa linha aqui da VBAT até o Tigris ou até o MOSFET, né, não está em curto. Vou colocar na escala de diodo para ver quanto que está dando de queda de tensão. Tá aí, ó, 430. Então tá uma queda de tensão bem alta. Tem um monstro aqui andando de baixo aqui, ó. Então quer dizer que essa malha não está em curto. Outra malha que possa estar em curto é a PP-VDD Main ou a PP-VDD Boost, que é a linha que auxilia aí o PMIC na hora que a bateria está com pouca carga, tá? Então vamos verificar aqui, ó. Que é o seguinte, pessoal, ó. Para mim saber se é o modelo da placa que eu estou olhando é Intel ou Qualcomm, só vocês verem aqui, ó, nesse componente, ó. Ó, tá vendo? Ele é de comprido assim, ó. Então ele é Qualcomm. Quando ele é Intel, ele é de comprido assim, ó, tá? No caso essa placa aqui é Qualcomm. Então vamos buscar aqui pelo esquema Qualcomm. A parte de cima todas elas são iguais. Só que a parte de baixo, né, tem diferença. Então aqui, ó, a gente conecta a bateria. A bateria passa para o lado de baixo da placa, não para a placa de baixo, passa para o lado de baixo da placa. E aqui ela vem então ele vem aqui no Tigris e no MOSFET, né? Então no MOSFET, ó, PP-BAT VCC, essa linha não tem curto. Tem curto aqui, ó. Então pode ser qualquer um desses componentes aí que estão em curto, né?
Agora resta a gente analisar para saber onde que está esse curto, né? Na placa de cima, a gente vai testar nesse conector, né? No conector de display. Do lado é terra, do outro não pode apitar porque não é terra, não pode dar baixa queda de tensão, tem que dar em torno de 300, 350, 320, tá? Então se estiver apitando nesse lado aqui, quer dizer que é a app VDD main que está em curto. A outra linha que pode entrar em curto é aqui, ó, vem nesse componente que é o IC Boost, né? Ó, PP VDD Boost. Então essa linha também entra em curto, ó. Podendo ser aqui o PMIC, algum desses amplificadores, o PMIC de RF, codec de áudio, CI de câmera e esse outro componente aqui, que eu não sei o que é. Então tem vários componentes aí da PPVDD Boost que também podem entrar em curto e causar esse consumo, né? Esse consumo exagerado de corrente, tá? Então, vamos analisar primeiro o conector aqui, ó, do display, para ver se essa linha está em curto. Vamos lá? Na escala de diodo mesmo a gente consegue medir, só colocar uma ponteira no terra e a outra a gente medir aqui o conector. Vou colocar uma ponteira no terra, a vermelha. Então desse lado vai dar 0 porque esse pad é terra, tá? Agora desse outro lado aqui, ó, não pode dar 0. Ó, e tá dando praticamente 0, né? 0.002, então é curto, né? Se a gente colocar aqui na escala de continuidade, ó, vocês vão ver que vai apitar dos dois lados, ó. Terra e a linha positiva que também está aterrada. Então, nesse caso, é a PPVDD main que está em curto, tá? Então, galera, aqui, ó, o pessoal acaba cometendo muito erro em tirar essa blindagem aqui, ó. Por quê? Essa blindagem é muito dura, porque ela está próxima à memória NAND. Então você tem que jogar muito calor para retirar ela. Eu já ensinei vocês a retirar no ferro de solda, que é mais tranquilo. Porém, praticamente sem necessidade de estar tirando essa blindagem aqui, nesses casos assim que é curto total, porque raramente, até hoje eu nunca peguei curto nesses componentes, tá? Nesses componentes aqui, que também tem um filtro, ó, um resistor, né? Ó, vem nesse componente também que pode estar em curto. No iPhone XS Max, aqui assim, ó, já peguei dois casos que é superficial, e é um capacitorzinho pequenininho. Inclusive a gente tem vídeo aula sobre ele também. Agora nesse aqui, pessoal, o que a gente vai fazer aqui é jogar na câmera térmica, né? Poderia jogar na câmera térmica, só que nós não vamos fazer isso agora. Nesse caso aqui, a gente vai jogar direto na base aqui, para poder separar as placas, para ver se o curto está na placa de baixo ou na placa de cima. Então a gente vai fazer isso aí agora. Vou utilizar a CH5 em 172 graus mais ou menos, tá? De temperatura. E aqui na placa, vocês têm que fazer o seguinte, ó, tem que fazer um corte aqui para separar essa película, né? E tem que soltar também essa espuminha que tem aqui em cima. É só você jogar álcool, ó, aqui. Nós temos que retirar ela. Ó, nesse caso aqui a minha base já está aquecendo, tá? Já coloquei para aquecer. A gente tem que retirar ela porque quando pega a temperatura ela começa a encolher, como se fosse um plástico, né? Começa a encolher e acaba atrapalhando. Ó, a gente consegue tirar ela inteira. Se vocês quiserem colocar de volta depois, dá pra colocar. Eu não costumo colocar mais não. Se vocês quiserem colocar para manter o aparelho original, melhor ainda. Aqui, ó, nós vamos colocar esse parafusinho. Não precisa apertar ele, tá? É só para encostar aqui, ó, pronto. Só para ele ficar aqui. E agora a gente vai colocar aqui na base, ó. Coloca na base. Vocês vêm e prende aqui, ó, a placa, ó, tá? Pode colocar aqui debaixo do microscópio também, se quiser. E aqui é só ficar atento, ó. Na hora que começar a amolecer, a gente já sabe. 1 minuto e meio, mais ou menos, já entra em fusão. Se vocês já colocaram com a base quente, né? A base aqui, no caso, já estava em 170 graus. Eu fui e coloquei. Não força a placa, só dá umas cutucadinhas de leve. Esperar mais um pouco, daqui a pouco já entra em fusão.
Esses defeitos aqui, na maioria dos casos, é muito fácil de resolver e vocês resolvem sem problema, tá? Sem nenhuma falha, nenhum efeito colateral na placa. É bem tranquilo. O que a gente vai usar para retirar a placa? A gente vai pegar aqui e levantar a placa, tá? Na hora que ela entrar em fusão. Vou esperar mais um pouco. Pronto, aqui ó, vocês estão vendo que ela já está mexendo, ó. Nem empurrei muito forte, só dei uma mexidinha. E aqui também mexeu, ó. Quer dizer que a placa já está pronta para ser levantada. Então a gente vai pegar aqui no parafusinho, ó, e pode levantar, sem medo, ó. Pronto. Já vamos pegar e retirar a outra placa daqui, ó. Retira com cuidado, põe a pinça por debaixo assim, ó. Não deixa cair, só coloca aí de boa. Vamos deixar ela aqui por enquanto. Vou tirar esse parafuso que a gente não vai utilizar ele mais. Vamos analisar se essa linha continua em curto, né? Se a PPVDD main continua em curto. Vamos ver quais capacitores pertencem a ela e testar com o multímetro para ver se tem curto. PPVDD main. Então, tem algumas bobinas aqui. Não, desse lado aqui, ó. Vamos testar aqui desse lado, pode ser desse lado mesmo, ou no conector aqui também, ó. Tanto faz, né? Vamos testar aqui, ó. Esses capacitores aqui, todos próximos à bobina aqui de carga, são da linha PPVDD main. Então vamos ver se tem curto aqui. Se tiver curto, quer dizer que essa placa aqui de cima está danificada. A de baixo também pode estar danificada, pode estar em curto. Mas é muito difícil, tá? Geralmente é só uma que fecha curto. Então vamos lá. Ó, as bobinas são, os capacitores são esses aqui, né? Vou colocar uma ponteira aqui no terra. E a outra aqui, ó. Terra. Ó, nesse caso, ó. Nesse caso, o curto é na placa de baixo. É bem difícil você pegar curto na placa de baixo. Mas nesse caso é, ó. Entendeu? Ó. A ponteira está bem aterrada. Então de um lado, ó, de um lado apita porque é terra, do outro tem uma resina aqui por cima, então tem que ver se não está pegando em cima da resina. Não está em curto. Para a gente tirar a dúvida se não tem consumo nessa placa de cima, é conectar aqui na fonte. No caso eu vou conectar aqui, ó. Pronto, e só vou alimentar a placa. Ó, não tem mais consumo, tá? Quer dizer que não é a placa de cima que está em curto, ó. Vendo aqui, galera, ó. Tá conectado e a fonte está alimentada, ó. Desliguei, ó, e acionei. Não tem consumo, tá? Então essa placa de cima não tem curto. O curto está na placa de baixo. Então vamos pegar aqui a placa de baixo e vamos dar primeiro um visual na placa. Vou virar essa placa do outro lado. Vou pegar aqui só o setor de RF, porque é o bloco de RF que está em curto, né? Então vamos verificar ele. Tá, aqui ele faz conexão através desses pads, ó, PPVDD main. Então vamos testar nesses pads aqui para ver se tem continuidade com terra. Aqui com certeza vai dar continuidade com terra. Então vamos lá, colocar uma ponteira no terra, colocar a vermelha aqui, em cima do Wi-Fi mesmo. E aqui assim, ó, nesses pads todos são da VCC main. Ó, tá em curto, tá vendo? Vamos ver quais componentes pertencem a ela. Ó, tem vários componentes, né, na verdade. Tem amplificadores, 2G, né, GSM aqui. Tem o QPOET, né, que é esse daqui, que alimenta aí os amplificadores. Tem PMIC de RF, tem vários componentes aí, ó. NFC. Então qualquer um desses aqui, ó, pode estar em curto, módulo de Wi-Fi. Geralmente os curtos acontecem aqui em volta do PMIC de RF, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai colocar 4 volts na fonte, jogar álcool aqui de setor por setor, por exemplo, vou jogar álcool aqui em volta e vou injetar aqui nesses pads aqui, ó, para ver se dissipa calor em algum desses capacitores aqui ou CI, né? E aí vou fazendo por etapa, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora.
Vou colocar a fonte está em 4 volts, deixo em 4 volts, vou deixar em 2 amperes. Vamos pegar aqui as garrinhas jacaré da fonte. A positiva eu vou colocar aqui nessa ponta fininha para a gente poder injetar. E a garrinha preta a gente vai colocar no terra. A gente vai fazer assim, ó. A garrinha preta vai no terra e com a vermelha a gente vai injetar nos pads positivo aqui da linha, né? No caso aqui, ó. Nesses pads aqui, ó, para ver se dissipa calor em algum desses componentes aí. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Estou explicando da melhor maneira possível. Vou pegar um cotonete aqui com álcool. O que o certo é tirar essas beiradinhas aqui. Bom, na verdade esse esquema aqui está diferente. Esse aqui é o Intel, ó. Tá vendo que a baseband é comprida? Acabei colocando o esquema errado aqui, ó. Vamos caçar aqui o Qualcomm, né? Aí, ó. Agora sim, ó. Então vamos lá, ó. Esses componentes aqui, ó. Então vou injetar a tensão nesses pads aqui e vamos ver se algum desses componentes dissipa calor. Aqui, ó. Vou injetar a tensão nesses pads e vamos ver se algum desses componentes aqui dissipa calor. Ah, o que eu tava falando. Vamos tirar aqui, ó. Essa resina, essa pasta térmica, né? Porque se jogar álcool aqui para poder caçar o curto, ela começa a sujar toda a placa. Pronto, agora vamos jogar o álcool nessa região. Vamos injetar nesses pads aqui, ó. Não estou vendo nada, vou colocar aqui uns 3 amperes. Vou jogar álcool de novo. E vamos injetar a tensão nos pads aqui, ó. Nesses pads, ó. Não pode errar os pads, tá? Vou desligar aqui o vento. Ver mais pra cá. Nada. Aqui na câmera térmica a gente pega facinho, pessoal. Vou colocar 5 amperes, porque essa linha suporta 4 volts, né? Então tá em 4.4 volts. E eu coloquei a amperagem máxima para ver se a gente consegue identificar onde que está esse aquecimento. Se aquece, né, na verdade. Aqui, ó. Aqui, pessoal, tá vendo esse capacitor, ó? Ver se consigo mostrar pra vocês direitinho. É meio chatinho de estar fazendo porque a placa fica se mexendo. Mas aqui, ó. Ó, vou deixar na reta certa pra vocês verem, ó. Vocês têm que ter um olho bem afiado, tá? Ó, joguei o álcool. Ó, viu aqui que dissipou, ó? Viu? Eu vou jogar aqui um pouquinho de breu para vocês verem que no breu também dá para pegar. Só é um pouquinho mais chato para estar pegando, mas dá.
Não pode ter vento para vocês aplicar, senão não consegue. Eu vou dar uma limpada nele porque acabou caindo breu em cima dele. É bom evitar de ficar aplicando breu debaixo da lente do microscópio, tá? Na verdade eu vou tirar ele para fora aqui para me aplicar, para não cair fumaça ali na lente, senão embaça tudo. Pronto, consegui aplicar um pouco. Agora vamos injetar a tensão de novo. A ponteira preta vai no terra e com a vermelha a gente vai injetar. Vai dar pra vocês verem bem agora. Ó, esses pads aqui que é os da linha positiva, então vou injetar aqui, tá? Acho que não tá bem aterrado, peraí. Deixa eu ver se tá aterrado agora. Agora tá. Então vamos lá, ó. Tá bem visível, né? Vou só tocar. Tá vendo aqui, pessoal, que ele já apareceu ali, ó. Não vou ficar muito para não danificar a trilha, tá vendo? Mas deu para aparecer bem, olha lá, ó. De assim ele reflete um pouco, mas de assim já dá pra ver que ele derreteu só nele, ó, tá vendo? Então já dá pra vocês verem. Só que no breu é mais difícil, né? Você tá encontrando, você tem que deixar a estação aplicando mais corrente, né? Por mais tempo para poder estar encontrando realmente o componente que está defeituoso. E não é legal, né? Você ficar muito tempo aplicando voltagem na placa, né? Para encontrar curto. É bom evitar de ficar jogando muita voltagem na placa, tá? Vou colocar aqui na base, que é para ela ficar mais fixa, pra gente poder tirar. A base só tá com um calorzinho bem de leve, né? Que tá desligada já. Então ela tá com um calorzinho bem de leve. A gente usou pra separar as placas agorinha. Só vou usar mesmo para que ela fique mais posicionada aqui e facilita para mim retirar. Eu vou retirar aqui com ferro de solda, tá? A gente vai retirar com ferro de solda. Você pode até ligar a base, tá, pessoal? Na verdade eu vou ligar ela aqui, ó. Deixar ela aquecendo um pouquinho. Só toma cuidado porque as esferinhas na beiradinha elas vão entrar em fusão. E aí se você relar nelas, vocês vão tirar elas fora, tá? No caso aqui, ó, vou jogar um pouquinho de fluxo, né? Ali no capacitor, ó. Só jogar um pouquinho de fluxo. E vai sair bem facinho, tá? Jogar um pouquinho de estanho em pasta. Pronto. E aí a gente já retira ele e já dá uma ajeitada nos pads. Como a base já está esquentando, então é mais fácil de retirar ele, ó. Ó, sai bem facinho, ó, viu? Sem vocês danificar a trilha, ó. Pronto, vamos deixar ele aqui do lado pra gente testar ele depois. E aqui, ó, só vocês jogar um pouquinho mais de fluxo e acabar de ajeitar essa trilhazinha aqui, ó. Pad, né, no caso. Se caso vocês quiserem colocar outro componente, eu aconselho vocês colocarem. Só retirar de uma outra placa, como eu já ensinei vocês, ou vocês pegar e procurar em outra carcaça, outra placa, qualquer um que dê certo aí. Se vocês quiserem deixar sem, pode deixar, um só não vai fazer diferença, tá, pessoal? Se vocês quiserem colocar é bom. Eu vou pegar uma outra aqui pra gente colocar. Não deixa aquecer na base, eu vou desligar aqui já para não ficar aquecendo. Para vocês retirar outro do mesmo valor, vocês vão vir aqui, ó, no componente que a gente está retirando. Por exemplo, ó, é um capacitor de 18 microfarads de tolerância de 20%, né? 18 microfarads, tolerância de 20%. Vocês podem clicar aqui, ó, Particle Information, Relative Carry. Aí você clica no capacitor, ó. Olha lá, ó. Já apareceu, ó. A gente quer um de 18 microfarads, tolerância de 20%. Ele é de 6.3 volts no máximo, é um capacitor cerâmico, tá? E vamos procurar. Ó, já achou ele em vários aparelhos, ó. iPhone X, bloco Core, né, que é o bloco de processamento.
Vamos ver se nós achamos isso aqui onde que tá. Ó, clique em cima, clique em OK. Olha lá, ó. É esse daqui de cima, ó, tá vendo? Próxima CPU, ó. Olha lá, 18 microfarad, tolerância de 20%. A gente pode retirar esse. Eu vou pegar uma placa sucata aqui pra gente retirar ele, ó. Ele é o primeiro de cima. Na verdade os dois são iguais, ó. Tá? Então pode ser qualquer um dos três, na verdade, né? Qualquer um desses três aqui dá. Para retirar os componentes que a gente vai utilizar, a gente retira na estação de ar, que é para não danificar aí o componente, tá? Agora esse componente já está danificado e a gente está removendo ele por causa disso, a gente pode usar aí o ferro de solda. Aqui a gente pode colocar no ferro de solda o componente. Vou jogar um pouquinho de fluxo aqui, ó. Vamos jogar uns 300 de temperatura. E aí a gente só vai encostar aqui no componente, ó. Ó, tô jogando pra fora, pra lá, longe da baseband, tá? Pronto, ó. Já soldou, tá vendo? Ó, joguei o ar pra lá, ó, pra fora. A baseband tá aqui, então ficou bem longe dela, tá? Pra evitar de danificar aí a solda do componente, da solda fria na baseband. Aí vocês têm que tirar o componente, fazer rebalo de novo, colocar, senão o setor de RF não vai funcionar. Então tá aqui, ó, o capacitor que a gente tirou era esse, né? Então tá dando continuidade, né? Realmente o capacitor tá danificado. Agora aqui só vamos fazer os testes para ver se a placa vai ligar, se vai funcionar, tudo ok, para a gente poder montar. Aqui, pessoal, eu recomendo vocês comprar essa base, né, a base de teste, né. Essa aqui, ó, ela vem nessa caixinha, o iSocket, né. Esse aqui é o da Kianli, vendo aí, ó, da Kianli, ó. É muito boa essa base aqui, tá? Para vocês utilizar aí para fazer os testes, né? Das placas, para ver se está ligando, se está subindo rede, se está funcionando o touch, para depois você não ter surpresa na hora de ter unido as placas, né? Então por isso que é bom testar antes. Então vamos colocar aqui as placas, ó. Coloca uma em cima da outra, como se fosse um sanduíche. Depois é só pressionar aqui. Não sei se o cliente mandou a senha desse aparelho, eu acho que não. Então não sei se vai dar pra gente testar tudo, mas pelo menos parte de touch dá pra gente testar. Tá aí, ó. A placa tá conectada, já tá acionada a fonte e não tem consumo, né? Então vamos lá, vou acionar aqui o aparelho. Já tá ligando, ó. Não tem consumo exagerado e já deu imagem. O iPhone X geralmente puxa 1,5 A, 2 A aí na hora de estar startando normal. O touch aqui não está funcionando. Tem que desligar aqui pra gente testar de novo. É, realmente o touch aqui não está bem conectado. Vocês estão vendo aí, pessoal, como é bem simples, né? Tá fazendo esse tipo de reparo. É bem tranquilo, um reparo que dá bastante lucro. Você não tem gasto nenhum, praticamente nada, né, de gasto. O lucro é 100%. Só vocês abrir, separar as placas de maneira correta, do jeito que eu estou ensinando para vocês, que vocês não vão ter prejuízo. Jamais vocês vão tomar prejuízo fazendo um serviço desse aqui. Então tá funcionando ainda.
esses alongadores aqui, eles nem sempre são efetivos. Pra gente conectar direto aqui, ó, ele não alcança, pessoal. Deixa eu tentar aqui, mas eu acho que não vai alcançar não. Por isso a gente tem que usar ali o alongador. Outra coisa é que às vezes as esferinhas ali não ficou do mesmo tamanho, às vezes não pegou, não fez conexão direito. Aí tá funcionando, tá vendo? Ele tá desbloqueado, vamos ver se tem e-mail. Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Tem e-mail, quer dizer que depois que a gente unir aqui as placas, o aparelho vai ter que dar rede, porque ele tá dando e-mail, tá tudo aparentemente ok, né? Então não tem nada que possa estar impedindo aqui o aparelho de estar funcionando corretamente, tá? Então já vou colocar aqui a base para aquecer. Enquanto isso, vamos ajeitando aqui a placa. Isso aqui é muito bom, pessoal, essas bases de teste aqui, tá? E se você não tiver, você acaba sofrendo muito para poder tá fazendo reparo. Porque às vezes você faz um reparo, por exemplo, um reparo desse aqui bem simples, né? Aí, talvez o aparelho já tava até com falha de rede, mas você não sabe. Aí você vai e faz a união das placas, vai testar, o aparelho não tem rede. Então, se você testar antes de pegar e unir as placas, você já vai saber se o aparelho já tem uma falha de rede ou não. Então já fica bem mais fácil, né? Que é o seguinte, pessoal, já atingiu 170 graus. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui as placas, vamos colocar a base aqui e vamos prensar. E vamos deixar mais ou menos 1 minuto. Depois que já atingiu a temperatura máxima, né? No caso já atingiu. Então vou colocar ela aqui, esperar 1 minuto mais ou menos e vou desligar a base. Depois que eu desligar a base, espera no mínimo 10 minutos. Eu recomendo 15 minutos. Com a base desligada até esfriar bem, para depois vocês retirar a placa. Para não... Porque se tiver um pouco de temperatura aqui, essa solda ela é de 138 graus. Então é bem fácil estar com 70, 60 graus de temperatura e você ir tirar a placa e ela acabar trincando a solda. E dá tipo falha de touch, falha de Wi-Fi ou falha de rede, entendeu? É bem fácil de acontecer isso. Aqui ó, vamos colocar aqui a placa na base. Eu vou jogar aqui um pouquinho de fluxo, né? Aqui assim ó. Por exemplo aqui ó, tá vendo aqui ó, esses aqui ó, são os batentes, ó, uma roelinha, tá vendo? Tipo uma roelinha mesmo, ó. São os batentes para poder deixar uma distância entre essa parte aqui da placa com a outra placa, entendeu? Com a outra base, ó. Por exemplo, aqui tem outra, todas as esquinas tem, ó, aqui tem, aqui provavelmente tem mais, ficou na parte de cima da placa. Não. Entendeu? Tem que analisar para ver se elas não estão em pé, igual tava aquela ali que eu mexi agorinha, ó. Ó, aqui tem outra, ó. Tá vendo? Porque às vezes elas ficam em pé, pessoal. E aí se você for colocar a placa, às vezes ela não vai descer direito, entendeu? E aí você não vai conseguir fazer a união das placas direito, tá? Que é o seguinte, é só vocês puxar as roelinhas pra cá. O certo é colocar a placa aqui enquanto ela não entrou em fusão ainda, porque às vezes você vai colocar aqui e você acaba mexendo pra lá e pra cá, ó, e ficando errado. Pronto, desceu ali a placa. Aqui, se vocês quiserem, não precisa nem colocar a prensa, tá? A base que prensa aqui em cima. Como a gente soltou ela aqui, pode ser que ela já tenha unido lá, ó. Tá vendo? Ali, ó, por exemplo, aí tá longe, tá vendo, ó? Então, vamos colocar aqui a base de cima, que é para fazer a união corretamente, ó. Só vocês colocar aqui em cima, aperta, e aí vocês fecham essa e depois essa, fecha cruzado, tá vendo? Depois vocês fecham essa e essa aqui, ó.
tá? Fecha sempre cruzado. E já atingiu a temperatura, a gente já viu que a solda já estava até em fusão. Então aqui já vou desligar a base. Não vou nem esperar um minuto, porque a placa já estava na base, né, na hora que a gente colocou a outra placa. Então já está em fusão. Vou esperar aqui uns 10 minutos a 15 minutos. E aí a gente volta aí para fazer a remoção aqui da parte de cima aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que retira sem forçar a placa, porque ela pega um pouquinho de pressão ali e depois não quer sair, tá? Então vou pausar aqui o vídeo e já a gente volta aí pra gente fazer a remoção e os testes para ver se o aparelho tá ligando, se tá tudo ok, beleza? Bom pessoal, voltando aqui, a placa aqui já tá morna, né? Tá totalmente fria ainda, mas já tá bem morna, já dá pra gente mexer. Vamos soltar aqui as presilhas. E aqui galera, vocês têm que tomar cuidado na hora de tirar aqui a placa, tá? Porque ela pega pressão, ela não sai facilmente daqui, ó. Então vocês têm que enfiar aqui um bisturi, alguma coisa por debaixo, ó, pra poder tá soltando. Aqui ó, só vocês colocar por debaixo, entre a placa e a base. E aí vocês vão dando uma alavanqueadinha até ir soltando, ó. Ó, aqui erguei um pouquinho. E agora aqui, ó. Porque senão, se vocês, por exemplo, pegar aqui, aqui é o lado mais fácil de tá encaixando, por exemplo, ó. Porque vocês encaixam aqui, querer levantar, ele trinca a solda aqui, ó, entendeu? Então por isso que vocês não podem estar forçando, tá? Tem que ir soltando parte por parte devagarzinho. Então vamos lá, vamos pegar aqui já o carcaça. Vamos conectar aqui na fonte para ver se não tem curto. Vou diminuir aqui, deixar em 200 mAh só. Vou só conectar aqui o da bateria e vou alimentar. Não tem consumo na placa, né? Bom, não tem consumo na placa, então beleza. A gente pode montar. Por que a gente baixa a voltagem aqui, a amperagem? Porque às vezes, quando você faz a união das placas, por algum motivo elas encostam uma linha na outra aí. A linha positiva numa negativa ou em outra linha, né? E acaba dando consumo na placa. Então se tiver com uma amperagem muito alta, pode ser que você encosta aí uma linha de amperagem alta numa linha que não pode colocar muita amperagem, né? E pode ser que vocês venham a danificar a placa. Então por isso que a gente tem que verificar primeiro se não tem curto na placa ainda, não tem consumo, né, na placa. Os flex também, pessoal, na hora de conectar é bom vocês tomar cuidado para não forçar muito, né? Apertar muito a placa para estar conectando esses flex, tá? Você coloca, ó, aperta uma esquina, depois aperta a outra, depois aperta as duas juntas, ó, para poder descer aqui os flex, né? Para não forçar muito a placa. Às vezes já tem bateria suficiente para ligar, porque do iPhone X para cima, geralmente parece que eles têm uma proteção, né? Que quando a placa entra em curto, a bateria entra em proteção e não deixa consumir toda a bateria que tem. Mas às vezes ela bloqueia, mas vocês têm que conectar o carregador. Vamos ver se tem carga. Tá carregando, tá puxando 400 mAh. Só que daqui a pouco ele já aumenta, né? É só ele dar só uma pré-ativada na bateria. Daqui a pouco ele ativa. Puxa 800. Aqui, ó. Tava em 35, não ia mostrar, não deu tempo. Tava em 35 mAh só. 350 mAh, né? Puxando. E já tá puxando os 800. Vou esperar para ele ligar. Vou deixar aqui enquanto liga pra gente fazer os testes. Beleza? Vou esperar ele ligar aqui na bateria pra gente fazer o teste. Bom pessoal, aqui o aparelho já ligou, né? Tá carregando, deixa eu ver. O que aconteceu? Tá carregando. Então tá aí o aparelho carregando, touch funcionando. Vamos ver se tem e-mail.
10,5, quer dizer que vai... O setor de radiofrequência está funcionando. Câmera. Tá funcionando a câmera frontal também, ó. Vendo? Tá funcionando. Tá tudo ok, pessoal. Então vocês viram aí como foi fácil, né? O jeito de fazer esse reparo aqui. Foi bem tranquilo. Espero que vocês tenham entendido a forma que a gente fez a análise aqui, fez o reparo. Fazendo dessa forma aí vocês não vão tomar prejuízo, tá? É um defeito bem simples de estar solucionando. Esse aparelho aqui é o iPhone X. Um reparo desse aqui eu cobro em torno de 1.300, 1.400 reais, dependendo aí da região, né, que vinha o aparelho. Então creio que vocês vão se dar muito bem, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar no grupo aí, que assim que possível, na medida do possível, eu vou estar respondendo vocês, beleza? Valeu, até a próxima aí.